agora por esse culto e pela tua palavra, no nome de Jesus. Quem crê diz amém aí. Você pode se sentar, queridos. Que privilégio estarmos aqui. Gente, obrigado. Estamos aqui nessa manhã para poder compartilhar. Eu quero inicialmente fazer um agradecimento ao nosso pastor. O ano passado estive com ele lá no Hospital de Trauma. E se você ainda não se envolveu, queridos, pense num tempo precioso que é estar envolvido naquele lugar e abençoando a vida das pessoas através do teu serviço mesmo. Tem tanta pessoa aí precisando mesmo de uma palavra de incentivo, de encorajamento, e você é resposta na vida de muitas pessoas, amém? Eu creio que o ano que vem a gente vai ter que estar selecionando, porque não vai caber de gente, pastor Tadeu, lá. E aí a gente vai precisar corrigir. Eu tinha me organizado, inclusive, para estar lá, mas aprovei ao Senhor que eu estivesse com vocês aqui nesse tempo, amém? E como disse o nosso pastor Pereira, irmãos, a gente está com um tema, né, o Espírito da Fé, e tocou ao meu coração através do nosso pastor Maneco, da gente conversar com vocês essa manhã sobre fé e autoridade. Sabe que isso caminha juntamente, caminha de uma forma muito intrínseca, muito própria, fé e autoridade. E nessa manhã, enquanto eu meditava sobre esse tema, sabe que me saltou ao coração o nosso processo de formação. Porque eu fiquei pensando que a autoridade, às vezes, a Bíblia nos diz que a autoridade é um dom que vem da parte de Deus. Deus é quem constitui as autoridades, mas é imprescindível você saber que não é de uma hora para outra, não é num start, não é num passo de mágica. A autoridade ela precisa ser construída dentro do caráter das pessoas. Porque, do ao contrário, você vê muita gente aí com autoridade, mas fazendo besteira. E na nossa formação, eu acho impressionante, porque nós estamos com um curso de formação, minha esposa está lá servindo, né, formando os novos policiais militares, amém? Além de ministro, de crente, eu também sou policial militar. E nesse período de formação, a gente vai exigir deles o máximo deles, trazendo o máximo de desconforto possível. Eu não sei se você entende, mas é no desconforto que há um crescimento. Em zona de conforto nenhum, em condições normais de temperatura e pressão, 12/8, você não vai sair do seu lugar. Se você estiver numa situação de desconforto, os meus irmãos da Escola de Missões sabem muito bem do que eu estou dizendo, amém? Se tiver um aí, você continua me amando, amém? E eu gosto de pensar nisso, e eu queria que você pudesse abrir a tua Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 8. Aleluia. A Bíblia diz o seguinte: e o oficial, porém, respondeu: Senhor, eu não mereço que entre na minha casa, basta uma ordem sua, o meu servo será curado. Eu sei disso porque estou sob a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer, vão e eles vão, ou venham e eles vêm, e diga aos meus escravos, façam isso e eles o fazem. Inicialmente, irmãos, essa semana retrasada, eu vi o pastor Janduí falando muito sobre a fé do centurião. E me tocou muito em entender que o centurião deixou a sua condição ali de autoridade e foi a buscar a Jesus em uma resposta para a vida ou para o tratamento do seu servo. Ele não foi buscar para si, ele foi para buscar para alguém. As pessoas que estão lá no trauma não estão buscando para si. Glória a Deus, porque estão todos com saúde. Eles estão indo levar para alguém. E quando eu meditei e achei fantástica a forma como o pastor Janduí explanou isso aqui, eu fico pensando, por que eu te digo, a autoridade ela é construída na maioria das vezes. Existem 3 princípios de a autoridade nata, né? Aquele que nos deu autoridade, ele é o autor da autoridade, Deus é o pai da autoridade, e é ele que é a autoridade nata. Sobre ele não tem mais nenhuma autoridade. Mas existe também a autoridade que você vai desenvolver dentro da habilidade, você vai conquistando essas autoridades. Um exemplo que eu posso te dar era na época do Velho Testamento, você via que tinha nações que iam contra nações, e aí quando derrotava essas nações, ela exercia autoridade, exercia governo sobre as outras nações. Mas existe também uma autoridade que ela é delegada, que é essa autoridade das quais, por exemplo, você vai ver uma viatura ali fora, e você exerce aquela autoridade, o policial, o militar, aquele agente de trânsito, qualquer um que seja, ele vai exercer uma autoridade que é delegada por alguém. Essa autoridade, normalmente, ela é delegada pelos governos. E eu fico pensando, porque aqui está um homem que estava debaixo de autoridade, ele estava também exercendo autoridade, e agora se encontra com autoridade. E ele reconhece a autoridade em Jesus.
E você não fica pensando, porque eu fiquei imaginando com os meus botões ali, da forma como ele conheceu essa autoridade de Jesus. Porque ele conheceu essa autoridade e ouviu falar. Alguém chegou para ele e disse, olha, tem um judeu, tem alguém que veio de Nazaré, tem alguém que veio de Belém, tem um israelita ali que ele tem autoridade sobre demônios, sobre enfermidades, sobre crise financeira, tem alguém que tem autoridade sobre o seu casamento, tem alguém que tem autoridade para lhe restituir de coisas que foram desfeitas na tua vida, e esse alguém está presente aqui essa noite, ou essa manhã, amém? Depois dos novos ares aqui, a gente fica pensando que é de dia ou de noite, amém? Eu olhei ali e vi que estava de dia ainda, não vai ser uma vigília não, amém? A gente vai chegar num bom lugar. E quando nós pensamos da forma como esse centurião conheceu a autoridade, irmãos, para nós que somos militares é muito fácil entender, porque a gente lida isso todos os dias. E quando eu pego um jovem agora que está saindo de uma sociedade que por muitas vezes tem a sua autoridade deturbada, porque agora os filhos querem mandar nos pais, ninguém mais respeita o professor, ninguém mais tem responsabilidade com o horário, e essas pessoas que têm dificuldade em entender o que é autoridade no seu campo social, dentro da sua casa, irmãos, vão ser pessoas que vai ser difícil para elas exercer autoridade lá na frente. E aí há um trabalho, há um esforço de homens e mulheres que estão lá formando e forjando essas pessoas. A gente não usa nem o termo formar, mas forjar, porque a gente tem que desconstruir alguns valores que essas pessoas tinham de errado, para colocar agora dentro de uma ambiência, das quais ela precisa ser colocada ferramentas à disposição dela para que ela possa exercer a autoridade de uma forma correta. E eu penso isso porque isso muito me marca, porque das vezes que eu conheci esse ministério, irmãos, é por conta da excelência, é por conta de exercer a autoridade, que as pessoas que aqui estão desfrutam de um poder e de uma graça extremamente extraordinária. E eu coloco dessa forma extremamente extraordinária porque não é uma graça qualquer. É a graça do poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, agora fazendo com que as coisas que precisam ser transformadas na sua vida, irmãos, vão ser transformadas. Porque não é pela força do seu braço, mas é pela uma consciência do poder e da autoridade que repousa sobre você. E é nisso que eu quero me pegar com você. Como nós construímos essa autoridade? Sabe, há um livro muito precioso, e eu sei porque a maioria das pessoas que fizeram as escolas, são coisas poucas que me marcam nas escolas, amém? Mas eu lembro que delas é o livro do irmão Reagan, né, A Autoridade do Crente, e esses títulos são maravilhosos, porque para quem milita nesse tempo, ou nessa profissão que nós militamos, é interessante quando a gente vê o nome autoridade, poder. Eu lembro que quando foi para ser batizado no Espírito Santo, alguém me disse assim, é revestimento de poder. Aí eu disse, eita, isso eu quero, revestimento, é um poder acima do poder. Eu olhava com os olhos naturais, irmãos, você pode até rir, porque se você pensou diferente, já estou vendo as asas aí, você é quase um anjo. Mas eu fico pensando porque eu desejei dessa forma, isso é algo a mais, é um plus. A gente deseja essas coisas no natural e precisamos nos apropriar espiritualmente dessas verdades. Mas sabe que quando nós conquistamos algumas coisas, eu sei que o pastor Reagan, eu até escrevi aqui para não abrir o livro, que é da editora, amém? Passa lá e adquire, você vai ser ricamente abençoado, assim como eu fui. Foi um dos primeiros. E ele diz assim, olha, o diabo fará de tudo para impedir que o cristão venha tomar conhecimento da autoridade que tem sobre ele. Ele não está dizendo que vai só botar circunstâncias na tua vida, provações. Eita, que eu estou passando no prumo de Jeová. Você vai passar, amém? Mas ele está dizendo que o diabo vai se esforçar grandemente em fazer com que você não conheça da autoridade que você tem. E é precioso você entender que esse crescimento ou esse conhecimento só existe pela exposição mesmo, da palavra, do estudo, do ensino. Diz o nosso pastor João Roberto, eu gosto muito da frase dele, ele diz assim, que é para que você possa alcançar a perfeita estatura da varonilidade em Cristo Jesus. Então existe uma estatura, mas existe uma perfeita. E é nessa busca dessa perfeição da estatura que nós vamos buscar a entender o conhecimento da autoridade que eu tenho. Porque se eu não formar aqueles jovens, irmãos, ele conhecendo da autoridade que ele tem, vai chegar ali fora, eu não sei se você já viu, mas, eu deixei até o celular, mas não sei se você já viu, está cheio aí no YouTube da vida, sabe, um policial fazendo uma abordagem, aí chega alguém, aí faz, você não pode abordar, você está vendo aqui, olha, o policial está abordando, que absurdo. E aí alguns policiais, por não conhecerem o poder que tem, às vezes ficam meio receosos de cumprir com aquela missão.
E sabe, irmãos, nós todos temos uma missão para cumprir, quer que seja no campo natural ou espiritual, mas para que nós possamos cumprir essa missão, nós precisamos saber e conhecer verdadeiramente quais são as ferramentas que nós temos. O espírito da fé é quem vai te dar essa ousadia de buscar mais conhecer. E como eu te disse, são algumas coisas que as escolas, uma da escola de ministros, mas no Rema eu fiquei, e aprove a Deus que Juliana estivesse aqui, porque ela repetiu tanto. Ela disse, 2 Coríntios, capítulo e tal, e diz, e eis que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, e as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. E eu fiquei buscando entender o que era tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Olha que revelação, tudo é tudo. Tudo é tudo. Tudo aquilo que me deixava para trás, tudo aquilo que impedia eu querer conhecer a mais, como o pastor Rega disse, que o diabo estava se esforçando que eu não conhecesse. E o tudo que me transformou na nova criatura está dizendo assim, ei, essa barreira, essa muralha que você está projetando, que Satanás colocou na sua frente, não vai passar de uma sapata quando você olhar do outro lado. Você só vai olhar e você imaginou que era a muralha da China, mas quando você estiver do outro lado, irmãos, você vai entender, meu Deus, era só 2 fiadinhas de tijolo, e eu me preocupei. Mas quando é que você desenvolve? Quando você conhece a autoridade que está repousando na fé que está no teu coração. Amém? Vamos crescer, vamos avançar. E dentro desse processo de formação, eu fico maravilhado, porque essa ministração eu estava aprontando ela para levar para os nossos soldados. Porque há um tempo que eu vou me dedicar a instruí-los nas coisas naturais que é necessário para o trabalho deles, mas eu não posso desassociar, como eu te disse, agora eu não sou mais um policial crente, eu tenho que ser o crente policial. Eu não sou um comandante evangélico, eu sou o crente comandante. Esse adjetivo, que talvez você possa colocar na língua portuguesa dessa forma, mas é uma condição extremamente necessária para me entender a autoridade que eu tenho. Porque até então, queridos, eu vou te dizer, até porque eu acredito que uma parte de vocês já me viu ali na patrulha da cidade, graças a Deus do lado bom, amém? Mas você já me viu em outros lugares, e eu, no desenvolver das minhas atividades, eu sempre tive poder. Poder para aprender, poder para soltar, poder para decidir sobre coisas que podiam levar a infrações administrativas ou penais, mas ainda não tinha autoridade. Mas quando eu conheci a Cristo Jesus, irmãos, eu estava sentado ali naquela meada ali, sabe, tentando entender algumas coisas da minha vida, e quando eu estava naquele lugar, eu jamais me senti nessa condição de estar aqui. Mas agora, cheio da autoridade que não vem de homens, essa autoridade não repousa sobre o governo, essa autoridade foi Cristo mesmo, Jesus, que conquistou na cruz do Calvário, irmãos. Aí é essa autoridade que se levanta dentro de mim para dizer assim, olha, tem jeito, tem esperança, você só precisa entender que a sua fé que nasce dentro de você, irmãos, é o que vai fazer com que você se levante da sua cadeira e vá lá para o hospital de trauma no dia 24, como eu fui o ano passado, ou você vai para a feira central, ou você vai vir aqui para o Rema, ou você vai vir para as escolas de missões ou de ministros, porque é debaixo de uma consciência. Ei, se eu quero exercer autoridade, eu preciso me preparar, eu preciso me encher, porque senão qualquer coisa aí fora vai lhe contradizer. O apóstolo Pedro, ele vai dizer que você tem que estar preparado para debater sobre a palavra. Eu vou usar um termo assim. Mas como é que você se prepara? Se expondo, buscando, entendendo. E esse desejo só vai fluir, ou só vai nascer quando você tiver consciência do lugar que você está plantado. E eu sei que você está no bom lugar. Eu sei que você está num bom lugar, porque eu sou testemunha, sou prova disso. Eu jamais me imaginava dessa forma. Mas quando eu entendi que existe uma missão, uma visão e um valor do qual, aqui nesse lugar, através das nossas lideranças, eles estão investidos da autoridade que tem da parte de Deus, irmãos, essa é a mesma visão, esse é o mesmo valor, e essa é a mesma forma dessa missão que eu vou conseguir, e vou começar a caminhar para pegar junto com eles. Fé na missão. Sabe que no nosso lema militar, eu estou meio com uma pegada do general Jason, amém? Eu vou tentar aqui, é minha referência, amém? Pastor, general, amém? Minha continência para o Senhor. Mas eu quero dizer que existem valores e uma visão que nós buscamos no campo natural, mas ela é muito própria do campo espiritual. Por isso que quando eu comecei a frequentar o ministério, eu dizia, meu Deus do céu, aqui só falta a farda, porque basicamente é a mesma coisa da gente. Sabe, existe dentro de um manual que o Exército Brasileiro tem, ele diz valores militares. É um manual que eles escreveram só para falar sobre valores. E dentro de um deles ele diz fé na missão.
Olha só, irmão, todo um exército que tem armas, que tem tanque de guerra, que tem avião, que tem granadas, tem todo tipo de armamento, mas ele diz, fé na missão. Porque se você não tiver fé na missão, irmãos, você pode ter todo o equipamento do mundo, mas você não vai conseguir avançar, porque, como eu te disse, o diabo ele está interessado em parar você, ou com que você não caminhe ou não progrida no seu crescimento por falta de conhecimento. A Bíblia diz lá que o povo perecia por falta de conhecimento. E a autoridade sem conhecimento, irmãos, ela é inócua, ela é inerte, ela não funciona. A Bíblia vai falar tanto sobre isso, que diz que teve um grupo de judeus que tentou expulsar um demônio, está lá no livro de Atos, e quando ele vai expulsar esse demônio, o demônio diz, Paulo, eu sei quem é, viu? Jesus também, agora vocês... E aí ele não só não se submeteu, irmãos, ainda como deu uma surra, uma pisa, como a gente diz aqui. E isso é muito próprio para mim, para que você entenda que não é conhecer, é o exercer. Lá no quartel a gente diz que a palavra convence e o exemplo arrasta. E no campo natural, tudo aquilo que eu possa te dizer nessa manhã, queridos, ela tem um valor espiritual. Mas aquilo que eu estou fazendo, o mundo espiritual está me dando autoridade para que eu possa fazer verdadeiramente. Expulsar demônios, curar os enfermos. Porque não é só o id pelo id, mas é o id com autoridade. É com autoridade. Amém? Vamos seguir. Glória a Deus. Abre lá em 2 Coríntios, no capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 11. Isso que o pastor Reagan fala sobre esse conhecimento, ou essa vontade de Satanás não querer que nós acessemos o conhecimento, Paulo está escrevendo aos irmãos em Coríntios, está dizendo assim, 2 Coríntios capítulo 2, no verso 11, ele diz, olha, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. Para que Satanás não tire vantagem. Ou seja, há uma possibilidade real que Satanás possa estar tirando vantagem da nossa vida. Sabe que vez por outra ele tira uma vantagenzinha? Ele tira da minha, ele vai tirar de muitas pessoas. E aí não é porque você está em pecado, ou é porque você... Normalmente, quando essa vantagem está sendo tirada, irmãos, é porque falta de conhecimento chegou em certa área da nossa vida. E eu preciso me apropriar dessas verdades. Quais são as verdades que ele tem tirado vantagem da minha vida? Porque o irmão Rega está dizendo, olha, ele quer que você não tenha o conhecimento. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, para que ele não tire vantagem sobre nós. E no nosso meio militar existe um jargão, né? Um jargão não, porque é um livro da arte da guerra de Sun Tzu. Ele diz, olha, para que um exército ou um povo pereça, ele diz que tem algumas verdades. Ele diz, se você conhece a si mesmo, mas não conhece ao seu inimigo, você tem 50% de chance. Ele diz, se você nem conhece a si, nem conhece ao seu inimigo, você já perdeu. Agora ele diz, se você conhece a si, mas também conhece ao seu inimigo, irmãos, a vitória já é correta. Mas isso eu não preciso me recorrer aos livros nem a literaturas militares não, irmãos. Aqui ele está dizendo que para que ele não tire vantagem de nós, precisamos conhecer. E eu não estou te dizendo, eita, porque agora ele fala no nome, porque tem gente que tem medo mesmo de falar. Ele diz, falou no nome de quem? Satanás. Satanás. Quem? Satanás. Não, porque você tem medo, né? Eu trabalhava com, certo, um dia eu ia patrulhando ali, eu vi um despacho. Aí a vontade que eu tive foi dar um bicudo no despacho, amém? Me perdoe, está transmitindo. Mas aí é sobre mim, não é o ministério não, fui eu. E eu disse, eu vou dar um bicudo. E o cara disse, não dê não, homem. Você é doido, é? Vai que sai. Vai que vem. Irmãos, consciência de autoridade. Eu disse, eu vou. E aí eu, naquela ânsia de resolver o problema, porque era uma ocorrência, mas aí eu não quis parar mais para fazer. Porque muitas vezes as pessoas estão supersticiosas. Eita, não saiu não, mas você entendeu. Sabe, a sandália está emborcada. Eita, emborcou a sandália. Vai lá, desvira. Consciência de autoridade, irmãos, pode estar emborcada as duas, o tênis, a calça pode estar virada ao avesso, meu irmão. Você tem autoridade e poder suficiente para desvendar. Você não precisa estar preocupado se o signo de hoje, eita, ele é de câncer. Pior que esse signo já nem presta.
Eita, ele é de câncer, de escorpião, de Áries, de touro, de não sei de quê, de bode, não sei, eu sei que é 12, né? Mas não sei. O seu dia vai ser precioso. Aí se o radialista disser na rádio que o dia não vai ser, irmão, você já sai de casa e diz, eita, porque os astros, não sei o que e tal. Você não sabe nem se orientar pelo Cruzeiro do Sul, irmão. Mas você está confiando num astro que está não sei aonde, lá fora da terra. Isso não é consciência. E eu quero trazer dessa forma mais lúdica para você entender junto comigo, que para que eu possa exercer autoridade e criar uma consciência de autoridade em pessoas no campo natural, essa mesma consciência deve ser despertada no campo espiritual. Porque senão a gente vai viver numa consciência, mas quando deu algo errado, aí você diz, eita, rapaz, o horóscopo hoje não funcionou para mim. Eita, foi alguma coisa, foi isso ou foi aquilo. Não, simplesmente existirão dias maus e dias bons. Não foi eu que disse, está lá em Tiago, Jesus mesmo dizendo que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha a característica, ânimo bom, dificuldade, ânimo bom, escassez, ânimo bom, pessoas doentes, ânimo bom. Você não precisa estar vivendo pelas emoções, pelo sentimento. A autoridade que repousa sobre você, irmãos, vai dar muito mais substância, muito mais poder, para que você entenda algumas verdades que são colocadas culto após culto, momento após momento, e você vai começar a construir. Sabe que no quartel a gente diz que a excelência, ela não é construída de uma forma, vamos dizer, autoritária, por decreto. A partir de hoje, esse quartel deverá ser excelente. Não, excelência a gente busca nas pequenas atitudes. A excelência, existe um general americano, William McRaven, eu não vou nem dizer o nome em inglês, pastor Tadeu, para não me enrolar, mas ele foi um ex-SEAL americano. E ele vai dizer que dentro de um processo de construção de valores, e eu quero que você absorva isso no campo espiritual, irmãos, coisas pequenas devem ser feitas. E ele diz que para que você possa vencer uma grande guerra, a primeira coisa que você tem que fazer é dobrar ou forrar a sua cama. Porque se você não consegue fazer as coisas pequenas, irmãos, quando você chegar num lugar de autoridade, você vai ter dificuldade de exercer ela. E Jesus, ele comissionou aqueles apóstolos, ele diz, olha, vão em todos os lugares, de 2 em 2, cure os enfermos, expulse os demônios, faça isso, faça aquilo, mas eles tiveram um tempo com Jesus, eles passaram um tempo conhecendo e vendo como é a verdade. Jesus é a palavra, e eles viram a verdade da palavra. A palavra essa manhã para mim e para você, irmãos, é que nós possamos entender que dentro de autoridade há um processo que eu e você vamos nos construir somente através da fé. Esse mesmo ex-almirante, sabe, ele vai dizer, e é muito próprio, porque é muito parecido os treinamentos militares, mas ele diz, pastor Tadeu, que tem um momento lá no treinamento que ele chama de circo. E circo é um lugar, a gente nomeia aqui como outra coisa, mas basicamente aqueles homens que não conseguem cumprir as atividades durante todo o dia, agora eles vão ser colocados num lugar durante 2 horas para passar por mais treinamentos físicos, extenuantes, cansativos, e os que conseguiram cumprir, eles vão ficar num lugar, e agora aqueles 2 vão para esse lugar chamado de circo, ficar mais 2 horas. Aqueles já começam a descansar, mas esses ficam mais desgastados, ao ponto para que eles sejam estimulados a desistir. E eu quero que você entenda que todos nós, uma hora ou outra da nossa vida, nós vamos passar pelo circo da vida. Uma hora ou outra nós vamos ser provados, nós vamos ser esticados a colocar ou a exercer toda essa autoridade. Uma hora ou outra, irmãos, você vai ser convidado não mais para orar, mas para declarar, para ordenar. Quem tem autoridade, irmãos, ele não pede, ele ordena. E eu até esqueci o rádio, eu ia fazer esse teste com vocês aqui, sabe, de pegar o rádio da polícia e passar uma missão agora para uma viatura que está a 180 quilômetros daqui, e com certeza absoluta eu sei que ele vai cumprir. Porque eu tenho a consciência daquilo que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E você e eu, nós temos que ter a consciência dentro do que a palavra me diz e te diz, irmãos, do que você pode fazer ou do que você não pode fazer. Você, quando tem a consciência de autoridade, você sabe, aquilo eu posso, aqui eu estou. Porque não é você, é aquele que vem através de você ou por dentro de você. E aí eu digo, um vai e o outro vai. Se eu digo que a viatura fique, ela fica. Se eu digo, olha, vai ter a conferência, eu preciso da viatura ali na frente, no estacionamento da sede, ela vem. Porque eles reconhecem a autoridade. E sabe que no meio militar é muito bom de entender. Porque às vezes a gente tem as estrelas, tem as divisas, e as pessoas reconhecem. Ali está um sargento, um cabo, um tenente, um oficial.
Mas no mundo espiritual, como é que eles reconhecem essa autoridade? Porque o centurião chegou e disse, Jesus, eu preciso que você mande só uma palavra. Pensa só, irmãos, quantas vezes nós sentamos aqui precisando somente de uma palavra? Quantas vezes eu entrei aqui precisando de uma palavra? E a gente começa a entender que existem pessoas que têm uma autoridade espiritual, ao ponto de a gente nos mover e buscar a ela. E agora esse homem chega na presença de Jesus e pede, e eu acho interessante porque ele diz que Jesus se admirou. E eu fiquei matutando com os meus botões, pensando nessa, qual foi a última vez que qual foi a vez, né, que Jesus se admirou do que eu estava fazendo? Qual foi a vez que Jesus está se admirando? Pelo menos das suas atitudes. Porque exercer a autoridade não é você chegar. Imagina, eu estou ali, pastor Pereira, numa blitz, aí eu digo, boa noite, o senhor, por favor, o senhor tinha condições de desligar seu carro para eu revistar ele? É assim, irmãos. Não, por favor, não, é sério, desce do carro. Oh, desce. Aí a pessoa, você acha que ele desce? Acha que não, você vai ver? Você vai dizer, desça do veículo, cidadão, boa noite, desça do veículo. A forma que você se porta, a sua postura, ela vai dizer muita coisa. A forma como você está se lidando com o seu problema, como você está declarando sobre ele, ela vai dizer muita coisa. Eu fiz essa ilustração lá no verbo do junco do Siridó e eu quero que você entenda. A Bíblia fala que quando Davi foi enfrentar Golias, ele pegou 5 pedras. E logo no início eu pensei que Davi tinha pensado assim, não, porque se eu errar a primeira, ainda tem mais 2 ou 3. Mas, irmãos, aquele era um homem que tinha convicção, que tinha matado leão, que tinha matado urso, que já tinha feito grandes coisas para a parte do Senhor. Então, ele não levou aquelas 5 pedras, não. Ele não levou com medo de errar, não. Porque a história bíblica vai dizer que Golias ainda tinha mais 4 irmãos. E Davi já levou preparado, irmãos. Ele disse, ei, se vir o Golias eu derrubo, se vir o outro eu derrubo, se vir o mais velho eu derrubo, porque ainda eu tenho mais munições. E qual é o gigante que se levantar, você vai dizer, se levantar vai cair, eu vou derrubar gigante, eu vou derrubar anão, eu vou derrubar o que tiver. Porque o poder e a autoridade repousam sobre mim. E como eu te disse, irmãos, eu era um homem que desfrutava do poder, mas não sabia o que era ainda a autoridade. E quando essa autoridade começa a chegar, irmãos, é maravilhoso porque você começa a entender a vontade e a bondade de Deus para todas as pessoas. Porque até então eu achava que era para corrigir muitas coisas da minha vida, amém? Eu disse isso e vou dizer em público agora pela primeira vez, sabe? Eu estava aqui na formatura do Rema, essa última formatura, e tive o privilégio de estar com o pastor João Roberto. Até me constrangi porque ele veio atrás de mim, né? Mas, enfim, foi o cerimonial. E eu vinha com ele, eu disse, pastor, o senhor lembra, mas eu lembro da primeira vez que eu pisei os pés aqui nesse lugar. E quando eu pisei os pés, irmãos, eu fiquei ali no meio, sentado, e ele ministrava, e ele falava, e teve um dado momento, irmã Rita, que eu fiquei com raiva dele. Eita, fiquei com raiva dele, mas eu disse ao pastor, eu fiquei com eu não era crente, então eu fiquei com ódio mesmo. Hoje eu digo que era um ódio santo, né? Mas era um ódio. Eu disse, como é que um cara desse não tem ética? Diz a minha vida todinha para todas essas pessoas que aqui estão. Isso é o certo de se fazer? E comecei e me derramei, depois teve uma hora que eu comecei a chorar, eu choro também, viu? Os policiais choram. Porque você diz, eita, um policial chora. Debaixo da farda tem gente. E eu chorei e fiquei com raiva dele e dela, da minha esposa, porque eu disse, ela contou para ele, só pode. Mas eu entendi, irmãos, que existe poder e revelação em cima de homens. Sabe, eu trabalhava já com Gilson, algumas vezes na Polícia Federal, e começava a caminhar e a entender, mas eu fico pensando que das vezes que eu estive nesse lugar, mesmo sem ter nascido de novo, mas eu já reconhecia uma autoridade. Eu sabia que aquele homem tinha poder suficiente para ministrar sobre a minha vida e trazer uma revelação daquilo. Até um certo dia, quando eu tive um problema, eu disse, eu vou lá. Na realidade, eu nem vinha aqui, né? Mas alguma coisa me trouxe, eu estava aqui, no sábado de tarde, nessa igreja, 2 horas da tarde, não tinha ar-condicionado, o louvor estava aqui, escorrendo, tocando. Eu disse, cadê aquele pastor do bigodinho? Eu não sabia o nome dele. Ele disse, não está não, mas quem estava aqui era o pastor Raul. 2 horas da tarde, num sábado, um médico, que certamente ele poderia estar atendendo em outro lugar. E quando o pastor Raul chegou, eu disse, é você mesmo.
E ele ficou assim, e ele ministrou, e foi nessa tarde, num ensaio de um louvor, o homem saiu, foi para aquele estacionamento, ministrou sobre a minha vida e eu nasci de novo. Porque eu reconheci a autoridade que existia na vida daquele homem. Então, autoridade você não se apresenta. Eu não preciso chegar num lugar fardado e dizer que eu sou, porque as pessoas reconhecem. Ali está o major da Polícia Militar, um comandante. Mas eu e você precisamos entender, quando entrarmos em certos locais, as pessoas reconhecem. Ali repousa o Espírito Santo sobre o homem, sobre a mão daquele homem, ou sobre a mão daquela mulher. Existe um poder necessário para que a minha vida possa ser alcançada através da revelação da palavra. Porque é dentro dessa consciência que nós vamos nos portar. Porque se você reconhece que você é sal e luz, irmãos, você é sal e luz, você tem poder para ofuscar as obras que o inimigo está fazendo na vida de outras pessoas, porque você vai encandear. Encandear. Eu não sei se você já foi encandeado. Quando você encontra um carro na estrada, quando alguém dá um farol alto, normalmente você não diz, Deus abençoe, né? Você diz, meu amigo, e foi feito, é o sol, é? Está vindo contra a minha cara? Porque você está encandeado, você está iluminado. Você agora, brilha tão forte que a Bíblia diz que quando Moisés desceu, ele teve que botar um pano na cara, para que a glória do Senhor não fulminasse, nem aquelas pessoas daquele tempo. Amém? E caminhando para aquilo que eu quero te dizer, e vim com esse propósito, porque Deus colocou isso para mim, porque é muito, como eu te disse, é muito próprio para mim transitar como autoridade. Sabe, a autoridade, por sua vez, não é nem a palavra exousia, né, do grego, mas também não é o dunamis, do poder. Sabe, eu vou dizer para você que é um misto entre os dois, porque a autoridade não está ligada somente em você ser a autoridade, mas está mais forte em você crer que verdadeiramente você tem autoridade. Convicção, quando chegar no coração que você tem autoridade, irmãos, você já fala até de uma forma diferente. Você já se postura, você enche o peito e você fala como se tivesse. Se você vai falar sobre qualquer assunto, você vai entender. Se você domina bem esse assunto, você vai dizer, não, isso aqui eu entendo. Porque quando você também não entende, meus irmãos, você fica ali dizendo, não, deixa fulano falar que ele tem mais autoridade do que eu sobre determinados assuntos. Poder e autoridade. Você basicamente não desfruta a autoridade. Isso, se você não está desfrutando de autoridade, não quer dizer que não exista. Entenda, nem tudo que você não desfruta ou que você não sabe que carrega, não quer dizer que não existe ou não está disponível para você. No nosso treinamento, algumas pessoas carregam uma mochila. Eu vi que o general tem colocado na conferência de homens lá, Cleante, com uma mochilona nas costas. E sabe que cada um daqueles militares, eles só vão receber, eles só vão desfrutar daquilo que eles estão carregando nas suas costas. Entenda isso para a minha vida e para a sua vida, irmãos, nessa manhã. Normalmente, você só vai desfrutar daquilo que você está carregando. Você precisa botar para dentro de você, porque a ordem de Jesus foi para aqueles dois, olha, vão, não leve túnica, não leve isso, não leve aquilo, faça só isso. Ele dispensou coisas materiais, mas ele disse, porque você já tem o que é preciso dentro. Você já tem o que é preciso dentro. Ei, você já tem o que é preciso dentro de você. Você vai carregar aquilo que você precisa. E por fim, caminhando ali, eita cronômetro, eu acho que só tem uns 45 segundos cada minuto aqui. Mas enfim. Quando a gente toma essa consciência, e eu penso, porque uma das passagens bíblicas mais marcantes para mim, é a passagem do profeta Ezequias, quando ele fala do vale dos ossos secos. A maioria dos senhores já conhecem. Amém? Diz que o profeta estava lá, andava no meio dos ossos, e aí vem o Senhor e diz, olha, acaso pode esses ossos reviver? E agora eu pergunto para você, acaso esse problema pode se tornar diferente na sua vida? Acaso as pessoas chegam para você e dizem, olha, não tem mais jeito, não tem mais saída, não se pode. E o Senhor pergunta ao profeta, acaso esses ossos podem reviver? E o profeta devolve a pergunta para Deus e diz, não, o Senhor sabe, né? E ele diz, e Deus diz a ele, então profetize, fale aquilo que Deus diz. Ordene, exerça autoridade naquilo que Deus comunicou a você. E a chave para essa manhã, irmãos, é desfrutar de autoridade. Só desfruta de autoridade quem ouve a voz. Porque o profeta podia ter dito, não, se o senhor quiser pode. Ou então eu sei que o senhor pode. Mas ele diz, diga, ouviu a voz de Deus e deu um comando.
Ouça a voz de Deus, irmãos. Nós precisamos dar comandos mesmo para algumas coisas. Tem coisas na minha instituição de policiamento, de viaturas, que eles só vão sair do lugar se eu der um comando. Senão vai ficar ruim aí, e aí vai estar os caras aí roubando celular, fazendo tudo, porque eu não dei um comando. Eu preciso dar comandos. Ei, você precisa abrir a sua boca e dar comandos a algumas áreas da sua vida. Porque sem esses comandos, algumas coisas vão ficar esperando. Vai esperar o seu start, a sua partida, e normalmente está na língua. E eu caminho e honrando a vida do nosso general, como eu disse, existe uma frase dentro do Exército Brasileiro que ele diz assim, olha, a pátria nos une. Quem foi militar aí sabe, todo quartel do Exército vai estar escrito, a pátria nos une. Mas sabe, irmãos, quando eu descobri que além do poder eu tinha a autoridade, eu entendo que o que nos une é a causa, não é a casa. Aqui esse é um lugar da gente congregar, é um lugar da gente receber, como disse o pastor, mas existe uma causa que está por trás daqui. E é essa a causa que nos une, amar as pessoas, buscar fazer a palavra ser conhecida, é uma igreja missionária em que as pessoas vão e vão receber, mas é na causa que você coloca o seu coração, é na causa que você se levanta em ousadia e vai buscar fazer com que o que era impossível para você aconteça. Porque agora você diz, ei, eu não só tenho uma missão, eu tenho uma causa. E é nessa causa, quando você busca entender aquela causa que você recebeu da parte do Senhor, irmãos, aí você vai dizer, agora sim, eu tenho uma verdadeira missão. E aquele que te deu a missão, te deu o distintivo. Para abrir as portas, para expulsar, para curar, para fazer, porque agora você desfruta desse verdadeiro poder. E por fim, como disse o pastor Janduí, agora eu já me sinto dessa forma, ele diz que quem é velho, ele gosta de contar histórias. E eu fiquei pensando, porque eu gosto de contar história, ó. Então eu estou velho. Mas enfim, tem uma história, e eu quero finalizar com isso, que diz que um certo homem estava no deserto e estava com muita sede. E diz que ele caminhou até achar um poço. Quando ele achou o poço, ele viu uma bomba d'água, e foi tentar puxar a bomba d'água e começou a manivelar, pastor Francisco Mar, e manivelava e nada da água sair. E chegou a um ponto que ele, muito cansado, ele disse, eu vou desistir. E aí ele se sentou e quando observou, viu uma garrafa suja de lado, e quando ele olhou a garrafa, ele disse, tirou a poeira da garrafa e ele viu um bilhete. E diz o bilhete assim, olha, quando ele rasgou, ele olhou o bilhete e disse, olha, essa garrafa está cheia de água, mas para que você possa fazer a bomba funcionar, você precisa tirar o ar dela. E você precisa derramar toda essa água na bomba para que ela possa funcionar. E por um momento na vida desse homem, ele pensou, ele disse, rapaz, se eu derramar a água e não funcionar, e se eu crer nessa palavra e ela não funcionar, e se eu tentar dar uma chance ao meu cônjuge e não funcionar, e se eu decidir voltar para os caminhos do Senhor e não funcionar. Aquele homem tinha duas escolhas, pastor. Ou ele derramava, ou ele tomava a água. Mas há uma convicção que foi para o coração dele, ele disse, eu vou derramar. E derramou toda a água e começou a girar, e de lá começou gotas a cair, um fiepozinho de água começou a sair, aí a água começou a transbordar. E no final do bilhete ele tomou a água, ele se abasteceu de água, ele encheu novamente a garrafa e lá ele escreveu novamente. Ele diz, olha, para que essa bomba possa funcionar, derrame a água completamente. E ele acrescentou ainda mais, ele disse, ele pegou o bilhete original e colocou um asterisco, PS, apenas creia. Apenas creia. Queridos, existe uma água que está pouco dentro de você. Aquela mulher samaritana, ela saiu de casa com um pouco de expectativa para ir buscar água. E a palavra de Deus diz que ela voltou com rios de água viva. Sabe, dentro de nós existe sempre um pouco de água. Eu lembro que na noite que eu estava aqui, foi feito os apelos e eu não me levantei e guardei aquela água e fiquei tomando aquela água ao ponto de entrar numa crise de hidratação. Porque eu cheguei colecionando problemas, achando que com aquela pouquinha quantidade de água eu conseguiria resolver. E se você chegou essa manhã, irmãos, aqui porventura, achando que isso seria só um culto normal, ou que você ia aprender, ou ia sair daqui marchando, ou a gente ia pagar a flexão, porque é um militar que está aqui, a gente pode fazer no final. Mas eu quero entender que dentro de você ainda existe um pouco de água, mas você tem sede demais.
Mas essa sede que vai transformar a sua vida, que vai lhe dar essa autoridade da qual eu falei toda essa manhã, irmãos, é essa água que você precisa e se derramar aos pés de Jesus. A Bíblia diz que aquela mulher, ela quebrou o vaso de alabastro e tudo que era importante na vida dela, que ela passou anos e anos da vida dela, ela derramou aquele perfume caríssimo. E Jesus essa manhã, Ele te chama, Ele está dizendo, venha. Ele venha, derrame esse pouco de água que está dentro de você. Você não precisa andar somente com isso. Tem algo mais, tem muito mais. Não desperdiça teu tempo. E está aqui, eu vi logo cedo aqui, cadê Anderson? Está ali atrás, tu podia ficar de pé, Anderson, por favor. Está aqui um dos homens, obrigado meu irmão. Está aqui um dos homens que resolveu derramar um pouco da água e passou quase que 2 anos da vida dele derramando gotas e gotas da pouca água que ele tinha. E ele dizia para mim, na época eu acho que era tenente, ele dizia, tenente, o senhor vai fazer o rema esse ano? Tenente, o senhor fez a matrícula do rema? E eu dizia, no meu pensamento, eu não dizia a ele, né? Que caba chato. Mas sabe, irmãos, se eu estou aqui hoje, eu sei que também é um resultado de um esforço dele, de um pouco de água que ele pôde fazer. E Jesus te pede tão pouco, irmãos. E se porventura você chegou aqui, quer fazer Jesus o seu Senhor, se você quer desfrutar dessa autoridade da qual nós estamos falando, se você quer se envolver no espírito da fé, sabendo que isso tudo que você tem, precisa, está disponível somente na palavra, irmãos, eis a tua hora. Você vai manivelar essa bomba, nós vamos pegar junto para manivelar com você, mas você precisa desse passo, e esse passo de derramar a água é hoje. Onde é que está você? Você precisa receber dessas verdades. Ou se porventura você se desviou, sabe, tem momentos da nossa vida que às vezes até mentalmente a gente se desvia de algumas coisas. Nós queremos orar por você. Nós queremos aquecer o teu coração através da palavra, ter um casal poderoso, para que você possa receber instruções preciosas vindo do trono da graça, para alcançar o teu coração. Faz como eu não, irmãos. Fiquei muito tempo sentado, achando, me preparando, porque eu já tinha conhecimento natural suficiente, mas a autoridade me faltava. E existe um vazio no nosso coração, irmãos, que só Deus mesmo pode preencher. Ninguém mais pode preencher. Amém? Mas se você já nasceu de novo, você já tem consciência da sua vida, da autoridade que repousa sobre você, mas existe algo mais na sua vida. Existe uma instrução bíblica que é o batismo no Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Nascer de novo. Vai lá. Bênção demais. Um homem com a vida transformada. A partir de agora o seu dia não vai ser, a sua vida não é a mesma mais. Porque agora o Espírito Santo, ele coopera com você. Há um poder. Você derramou a sua água, as suas últimas gotas, e agora prepara teus vasilhames, porque ele enche transbordantemente. Eu creio num novo homem, amém? Vamos orar pela vida dele? Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos por esse nosso irmão agora em Cristo Jesus, Pai. Nós abençoamos ele, sabendo que ele tem grandes coisas agora através de Ti e para Ti, para ser transformadas na vida dele. Nós cremos na revelação da Tua palavra, na luz do entendimento chegando, ele crescendo e ficando cheio, mais cheio, transbordante, sede e fome da Tua palavra, Pai, para o crescimento e para a honra do nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas pela coragem dele aí. Pode seguir eles, amém? E se você quer ser cheio do Espírito Santo, assim como eu, irmãos, ninguém sai, você não vai ver um soldado sair para a batalha sem um colete, sem um fuzil. Muitas das vezes você me vê aí na frente, quando eu estou de serviço, né, com todo o equipamento, e existe um equipamento específico para que você possa lutar as suas batalhas. E esse é o batismo do Espírito Santo, com revestimento de poder e a evidência bíblica de falar em outras línguas.
Você precisa disso. Você precisa para fazer o seu ID, para levar essas ferramentas, irmãos, para você desfrutar dessa autoridade, desse poder. E está disponível para todos nós, para os que creem. Alguém? Oh, glória a Deus. Amém. Mas se você porventura chegou aqui com alguma dor ou enfermidade, irmãos, eu quero... Esses dias eu estava aqui numa conferência de oração e a última aula, uma das últimas aulas, eu estava de serviço e tive que vir fardado para cá, tem as fotos aí. E um homem de Deus, o pastor Humberto, estava aqui. E não é normal não, você vê um homem fardado, uma arma com as coisas aqui, e o pastor levantar e disse: sobre você repousa a unção de cura na mente das pessoas, ou para a mente das pessoas. E eu me apropriei daquela verdade de uma forma tão grande, irmãos, e entenda bem, nas minhas mãos estão pingando de vontade, sabe, de orar e de impor as mãos sobre a sua vida, porque da forma como eu já recebi algumas vezes aqui, irmãos, está disponível para você. E se você chegou aqui com uma dor, alguma enfermidade, nós queremos orar por você, para que você não saia aqui. Você não precisa sair daqui assim, irmãos. Seria injusto da parte de Deus Ele fazer as coisas pela metade. Amém? Oh, glória a Deus. Ora aqui, por aí. Você pode estender as suas mãos para cá? Mais alguém? Amém. Em nome de Jesus. Concorda comigo? Dá comandos, dá ordens. Você não precisa mais ficar tímido, perguntando se. Não, Ele quer. E ela vai sair curada aqui essa manhã. Em nome de Jesus, Pai. Nós cremos no Teu poder, na Tua unção. Tudo funcionando perfeitamente como o Senhor mesmo planejou desde o início, Pai. A vida dela, ela está sendo acrescida da Zoe, da perfeita vida de Deus na vida dela, agora em nome de Jesus. Satanás, você não tem autoridade sobre o corpo físico, mental. Não, nós declaramos agora uma intervenção divina. Ela desfrutando da perfeição, da saúde que Cristo conquistou na cruz do Calvário para ela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.